Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. A nossa aula de hoje é a aula de número 10, do dia 7 de março de 2021. O título da lição é O Senhor Jesus cura hoje. Uma das coisas importantes, relevantes e que tem grande ênfase no verdadeiro pentecostalismo são as ações de curas. Não é? Algumas pessoas dizem assim, mas hoje a gente não vê tanta cura. Jesus continua curando. Continua curando. Talvez se a gente não tem evidências de curas e milagres como tinha há tempos atrás, é porque falta alguma coisa em nós, no nosso posicionamento, na nossa relação com Deus. Não é? Mas nós temos sim, ainda nos nossos dias, uma ação de Jesus curando o seu povo. É só nós perguntarmos, por exemplo, numa igreja, na comunidade de fé, que nós vamos perceber o quanto Jesus ainda cura as pessoas. Vamos tratar deste assunto, um assunto um tanto quanto polêmico em algumas situações, né? Por que Jesus não cura alguns? Por que Jesus cura uns, não cura outros? Enfim, nós vamos pensar sobre isso na aula de hoje. O textual está no Salmo 103 e versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós precisamos crer nisso. Precisamos acreditar no poder curador do nosso Deus. Precisamos crer que Ele tem poder para curar todas as nossas enfermidades, mesmo quando Ele não as cura. Uma coisa nós precisamos ter certeza: se Jesus nos curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Nós precisamos crer nisso. Pastor, mas Ele não quis me curar. Qual é a explicação de quando Jesus não cura? Não sei. Existem circunstâncias que nós não conseguimos compreender. Uma coisa é certa, nós precisamos declarar esta confiança. Eu sei que tu podes me curar. Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 41, a Bíblia diz que um leproso se aproximou de Jesus e ele diz isto. Ele fala, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele não fala se tu puderes. Ele fala se tu quiseres. Quando Jesus não cura é porque Ele não quer. Agora, por que Ele não quer em algumas circunstâncias? Eu não sei. Não sei. Mas nós precisamos continuar confiando nele. Somos desafiados em várias circunstâncias da vida a confiar e acreditar que Jesus cura. E Ele cura. Eu tenho presenciado curas que o Senhor tem promovido, não só na vida de crentes, mas na vida também de pessoas não crentes. O importante é entendermos sempre, Ele cura. Como diz o hino da harpa que nós cantamos, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Por que que ele é um dos benefícios? E nós precisamos entender uma coisa muito importante aqui. Um dos benefícios da obra redentora no Calvário. Isso aqui quer dizer que só crentes serão curados? Não. O que o comentarista está citando aqui, é Isaías, capítulo 53. É esse o contexto de Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse fomos sarados aqui é uma cura tanto física, tanto espiritual, mas também física. Então Jesus levou sobre ele na cruz o castigo das nossas enfermidades e das nossas dores. O ponto central da lição nos diz que a cura divina é para hoje. É para hoje. Jesus ainda cura. E eu tenho certeza que todos nós
temos uma circunstância na nossa vida em que nós fomos curados pelo Senhor. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, esclarecer que a cura divina acontece hoje. E objetivos específicos, conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e, terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Leitura bíblica em classe. Isaías capítulo 53, dos versículos 4 ao 6. E Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. O texto nos diz o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Queridos, eu preciso falar disso aqui, uma coisa importante que nós vamos tratar nesta lição com fé, com confiança, mas também com muito respeito e com muita cautela. Nós vamos tratar na lição de hoje sobre esta condição que Jesus tem de curar. Ele é Deus, ele cura, ele curou, ele continua curando, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Mas precisamos ter muita responsabilidade e muita cautela para pensarmos também na situação de que nem sempre Jesus cura. Nem sempre. E nem sempre que ele cura porque alguém está em pecado. Ele cura segundo a sua vontade, segundo a sua soberania. O que é a soberania? Deus faz o que ele quer sem pedir opinião para ninguém. Ele cura segundo a sua vontade e a sua soberania. Mas nós precisamos entender que quando ele não cura, ele continua sendo Deus. E quando ele não cura, isso não é sinal de que aquela pessoa que não foi curada por ele está com um pecado escondido, está ocultando algumas circunstâncias da sua vida e por isso ele não cura. Ah, mas pastor, mas isso pode acontecer? Pode ser que a pessoa não seja curada por causa de um pecado oculto? Pode. Mas não compete a nós disciplinar sobre isso, discernir isso. Isto é coisa para Deus. Isto é coisa para Deus. Compete a nós continuar orando, confiando e pedindo ao Senhor que promova a cura, porque Ele é o Deus que cura. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. A cura divina na Bíblia. Primeiro parágrafo. A saúde pública no Antigo Testamento. O nosso comentarista deixa claro que, em Israel, a saúde pública era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. O que o Senhor diz ao povo de Israel é o seguinte: olha, se vocês forem fiéis a mim, se vocês cumprirem o pacto que eu fiz com vocês no Sinai, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Queridos, entendamos o seguinte: o que o Senhor está dizendo aqui neste texto, e aí foi o que eu falei agora há pouco sobre entender o texto com responsabilidade. O que o Senhor está dizendo aqui a Israel é que se Israel fosse fiel, ele não colocaria sobre Israel as enfermidades que ele colocou sobre o Egito.
Ele não está dizendo que Israel não sofreria de enfermidades. A gente sabe que existem enfermidades que são consequências naturais da vida humana. A gente sabe, o envelhecimento natural, desgaste do corpo físico, nos traz enfermidades. Salomão falou disso em Eclesiastes, não é? Salomão falou sobre isso. Então, o que Deus está dizendo é que se Israel fosse fiel, ele não colocaria sobre Israel as doenças que ele colocou sobre o Egito. Mas Deus não está dizendo que Israel não teria enfermidades como consequência natural do envelhecimento físico. Ok? Então é preciso nós termos esta visão, porque senão nós vamos pensar o seguinte: será que Israel caminhou os 40 anos no deserto e aqueles que foram fiéis a Deus nunca sofreram uma enfermidade? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Moisés morreu aos 120 anos e os seus olhos não se escureceram, os seus braços não se enfraqueceram. Ele morreu em plena saúde, é Moisés. Moisés. A Bíblia está falando de Moisés. A Bíblia não está falando que isso era um padrão para todas as pessoas. As enfermidades são consequências naturais do desgaste, do envelhecimento do corpo humano. Então, eu acredito sim que tinham pessoas caminhando no deserto, fiéis a Deus, que sofreram enfermidades. Mas o Senhor está garantindo uma coisa: se vocês forem fiéis, eu não porei sobre vocês as doenças que eu coloquei sobre o Egito. E ele diz: eu sou o Deus que te sara. E ele é realmente o Deus que sara o seu povo. Segundo parágrafo, a prevenção de doenças é bíblica. O Senhor disciplinou a vida de Israel quanto às questões de alimentação, de higiene. Por exemplo, quando a gente lê Deuteronômio, deixa eu anotar aqui, ó, do ladinho, vou entrar na frente da TV porque eu vou colocar do ladinho, ó. Deuteronômio, capítulo 13, aliás, isso, capítulo 23 e o versículo 13. Deuteronômio 23 e 13. O Senhor diz para Israel o seguinte: entre as tuas armas terás uma pá, e quando estiveres fora, agachando-te, cobrirá aquilo que saiu de ti. Ou quando estiveres fora, cobrirás aquilo que tu defecastes. O Senhor diz assim: olha, vocês vão ter que sair do arraial para defecar. Vão fazer um buraco e vão cobrir essas fezes. O Senhor está dando uma lei de higiene. O Evangelho é um evangelho de plenitude. A palavra de Deus envolve toda a nossa vida. Então, uma alimentação saudável, higiene adequada, são bons hábitos que contribuem para uma boa saúde. E quando Deus dá a lei para o povo caminhando no deserto, Deus está pensando nisso. O povo de Israel não entendeu, mas Deus estava pensando nisso. Quando Deus proíbe o povo comer carne de porco, Deus estava pensando nessa saúde do povo. Eles estavam no deserto, sem um sistema de saúde pública organizado. Eles comiam muita carne, e a carne de porco, se ingerida em grandes quantidades, pode trazer problemas de saúde. Aí Deus está pensando nisso. Quando Deus disciplina sobre as vestimentas, Deus estava pensando nisso. Então, quando estudamos história de Israel, nós aprendemos sobre isso e percebemos que Deus está sempre pensando no bem-estar do seu povo de forma plena. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o Novo Testamento. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link
preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. As curas de Jesus. E aí o nosso comentarista, ele vai colocar neste ponto que, deixa eu destacar aqui, que ele coloca neste ponto que a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isto não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Então Jesus olhava para as multidões, se compadecia delas e curava as pessoas. Nós precisamos hoje também de olhar para as pessoas com compaixão e orar a Deus, pedir ao Senhor que cure as pessoas. A Bíblia diz que nós podemos orar, a oração da fé salvará o doente, curará o doente. Se ele tiver pecado, seriam perdoados. A Bíblia fala, Tiago fala sobre a unção que cura. A unção exercita a fé. Nós podemos orar sim, sabendo que Jesus cura, que ele muda a circunstância. Como eu disse, nós temos que ter uma administração responsável disto. Porque às vezes nós falamos, Jesus vai curar, e não é desejo de Jesus curar. Por quê que ele não faz isso? Repito o que eu já disse, não sabemos. Mas ele tem poder para curar todas as pessoas. Segundo ponto, cura divina como parte da salvação. Cura divina como parte da salvação. Nós vamos entender aqui, nesse ponto, duas coisas importantes. Salvação no Antigo Testamento. Deixa eu marcar isso aqui. E salvação no Novo Testamento. Aqui, ó. Então, salvação no Novo Testamento e salvação no Antigo Testamento. Aqui a Bíblia está nos falando de salvação de duas maneiras específicas. No Antigo Testamento, um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, com o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. No Novo Testamento, a salvação da condenação eterna e o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Quando estudamos soteriologia, nós aprendemos que essa era a visão de salvação no Antigo e esta visão de salvação no Novo Testamento.
Então nós estamos tratando aqui no segundo ponto sobre a cura divina como parte da salvação. E aqui temos esta ideia de salvação no Antigo e salvação no Novo. Perceba que esta era a visão de salvação que Israel tinha no Antigo e no Novo Testamento. É claro que a salvação envolve ambas as coisas. A salvação envolve tanto um livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades, como um livramento do poder, da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Porque a salvação é plena. Deus vê o homem de forma integral e ele precisa de tudo isso aqui. Então, essa era a visão de que o povo de Israel tinha de salvação no Antigo e que o povo de Israel tinha no Novo Testamento. Segundo parágrafo, vai tratar sobre essa questão da cura divina atrelada à salvação. E o nosso comentarista vai dizer que Deus define, a confissão de fé da Assembleia de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, através do poder do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo. Restaura, deixa eu mudar aqui. Restaura, que através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus. O nosso comentarista vai tratar também aqui mais no final deste ponto, ele vai tratar do seguinte, que a administração, vai tratar sobre a administração com óleo, em nome do Senhor, que Tiago fala, que é uma referência que nós fizemos aqui. Então, realmente, esta oração e a ministração com óleo, a unção de enfermos, ela produz um exercício da fé, mas a Bíblia diz que a oração da fé curará o doente e se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Um cuidado que nós precisamos ter com essa expressão aqui, olha, que a ação do cura, que a ação do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus. Esta expressão aqui, ó, que demonstram fé em Jesus Cristo. Duas perguntas são importantes fazer aqui. Primeiro, aqueles que não são curados é porque não demonstram fé em Jesus? É a pergunta. Segunda pergunta, somente os crentes são curados? Nós sabemos que não. Como eu disse, por que Jesus cura? Por que Jesus cura o descrente e não cura o crente às vezes? Não sei. É uma pergunta sem resposta. Então, o que eu quero deixar aqui para os irmãos é que nós precisamos ter cuidado com esta expressão, que Jesus cura aqueles que Deus cura através da ação do Espírito Santo, aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo, para que a gente não discrimine e não torne a vida de pessoas que já estão aborrecidas, decepcionadas por não terem recebido uma cura, pior do que estão. Porque eu conheço casos de pessoas ligarem para outros e falar: Jesus não te curou porque você tem um pecado escondido. Jesus não te curou porque você não tem fé. Jesus não te curou porque você não está demonstrando a sua fé. Espera aí, vamos devagar. Nós sabemos que ele pode curar e que ele cura alguns e não cura outros, mas nós não sabemos por quê. É como na questão do batismo com o Espírito Santo. Por que Jesus batiza uns e não batiza outros? Eu sempre digo que aquilo que nós não temos conhecimento, é melhor nós nos calarmos do que nós falarmos aquilo que não deve. É melhor termos cautela, cuidado, respeitarmos a dor do outro e sermos complacentes com aquilo que ele está passando. Terceiro parágrafo, salvação e cura. Nós sabemos, desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. Sabemos que a salvação e a cura andam juntas. Então, só os crentes são curados? Quer dizer que quem não é salvo não recebe cura? Ah, mas quando Jesus cura, a pessoa acaba se convertendo. Não, eu conheço diversos casos
de pessoas que pediram oração, que a igreja orou, que elas foram curadas. Eu conheço situações de que pessoas foram curadas instantaneamente, enquanto um crente estava orando por ele. Foi algo que Deus fez. E essa pessoa nem se converteu a Cristo, ela nem se entregou a Cristo. Então, nós precisamos ter cuidado com estas expressões. Desde o Antigo Testamento, salvação e cura andam juntas. Às vezes a pessoa vai receber a cura e não vai ser salva. Às vezes a pessoa é salva e não recebe a cura. Mas salvação e cura podem andar juntas? Sim, não necessariamente. Isso não quer dizer que tem que ser assim, que é assim que vai acontecer. Precisamos ter cuidado, precisamos ter cautela e não ensinarmos aquilo que a Bíblia não ensina. E o nosso comentarista cita aqui para gente Isaías, capítulo 53, versículos 3 e 4. E ele argumenta que o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Cristo tem realmente este poder de promover cura física e espiritual. O poder de curar está sobre ele. Terceiro ponto da nossa lição: a cura divina e os desafios atuais. Primeiro parágrafo, as doenças. As doenças são desafios atuais para a cura divina. Nós experimentamos, por exemplo, agora em 2020, o período de pandemia. Quantos crentes que morreram vitimados pelo coronavírus? Vitimados, né, pelo coronavírus. Quantos pastores que morreram vitimados pelo coronavírus? É porque Jesus não podia curá-los? Não, Jesus podia. Por que Jesus não curou? Não sei. Mas muitos crentes morreram vitimados pelo coronavírus. Eu ouvi líderes falando, isso não vai chegar na tua casa, praga nenhuma chegará à sua tenda. Cuidado, cuidado. Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que quando estivermos no mundo, nós estamos sujeitos a todas essas mazelas que todo ser humano passa. É claro que confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Eu tive coronavírus. Graças a Deus estou aqui vivo. Mas nós continuamos confiando no Senhor. Mas muitos foram levados, tiveram a vida ceifada por essa situação. Então, precisamos ter cautela ao tratar deste assunto. Mas vamos lá, o terceiro ponto, a cura divina e os desafios atuais. Primeiro, as doenças. O nosso comentarista nos coloca que essas doenças, são consequências direta ou indireta do pecado. Porque se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estão em pecado. Brilhante! E eu fiz questão de destacar, brilhante a argumentação do nosso comentarista. Né? Existem, sim, doenças como consequências do pecado. Existe, eu creio, sim. O camarada pecou, não confessou, está ocultando o pecado e ele adoece. O salmista fala sobre isso, né? Que enquanto ele ocultou o seu pecado, os seus ossos se apodreceram. Isso pode ser no sentido metafórico, como no sentido real, físico também. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Segundo, as enfermidades. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. É o que temos falado aqui. Por que Jesus não cura? Por que ele permite algumas enfermidades? Por que ele permitiu em Paulo, que tinha um espinho na carne? Por que alguns homens sofreram? E quando nós estudamos a história de grandes homens de Deus, nós vemos homens como Jonatas Eduardo, que morreu jovem, acometido por enfermidades. Nós vemos diversos homens de Deus que, eu lembro uma vez, meu Deus, um pastor amigo, não vou citar o nome por uma questão de ética, um homem jovem, pastor, e a enfermidade dele o limitava para o exercício pastoral. E eu vi aquilo, meu Deus, como pode? Não é possível. E eu costumo orar e falar, Jesus, não custa nada para o Senhor, o Senhor pode curar, isso não vai custar nada para o Senhor. Mas esse é um
desafio que nós enfrentamos, infelizmente, sem resposta para nós. O que nós precisamos é continuar confiando em Deus. Não confundir também doença com possessão maligna, que é um outro problema que muitas pessoas acabam incorrendo. Duas coisas básicas nós devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Infelizmente, ainda acontece. Ah, tá com demônio. Eu uma vez fui chamado para expulsar demônio de uma moça, filha de crente, que eu cheguei e falei, isso não é demônio. Ela está sofrendo de depressão. Precisa levá-la a um psicólogo, depois, se o psicólogo encaminhar para um psiquiatra, talvez ela vai precisar fazer um tratamento medicamentoso, mas isso não é demônio. Segundo, nós precisamos entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Pronto, eu acredito que isso fecha o assunto. É claro que nós precisamos sim continuar crendo que Ele cura, que Ele faz e que Ele tem poder em todo o tempo. O meu desejo é que o Senhor cure qualquer enfermidade que possa estar acometendo a tua família, a sua casa, ou que venha acometer. Aliás, o meu desejo é que o Senhor te guarde, livre a sua vida e a sua família de enfermidades. Mas Ele é o Deus que cura. Nós podemos crer nisso. Ele é o Senhor que cura. Deus te abençoe. Seja curado. Em nome de Jesus, receba a cura de qualquer enfermidade, porque o nosso Senhor ainda cura. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.